Tá. Bom, boa noite, gente. Hoje a aula vai ser sobre a escrita acadêmica. Nós temos um convidado, que é o professor Tiago, que é também meu orientando de pós-doutorado. Já teve até um contato com vocês na roda de conversa. E ele vai falar para vocês sobre a escrita acadêmica. O Rodrigo chegou. Tudo bom, né, Rodrigo? Eu passei um recado Oi, para Dedé. você. Tudo bom, né? Tô escutando ele agora. Eu agarrei aqui, fazendo outros trabalhos. A Mariana falou que a turma tá apertada, né, e tudo. E a gente Nossa. já colocou para gravar, tá, Rodrigo? Que aí, Tá. quem não puder ir participar, aí depois escuta a gravação, tá? Vou copiar o Então, link aqui e vou gente, a mandar no grupo nossa. da sala também. Tá, muito obrigada, Rodrigo. Então, a aula vai ser sobre escrita acadêmica, o Tiago vai dar um panorama, né, de dicas, né, interessantes, vai dialogar um pouco com vocês, e depois ele vai ter que sair às 8 e eu continuo, e a gente vai conversando as questões que estão relacionadas tanto à escrita, quanto também à própria estrutura, né, do artigo acadêmico, do trabalho acadêmico, né, porque o Tiago até já está sabendo, né, que a turma de Relações Públicas ela tem essa possibilidade de fazer o artigo acadêmico ou um trabalho de intervenção, ou até mesmo monografia, no caso aí, os dois últimos trabalhos em grupo, e o artigo científico individualmente, tá? Então, vamos lá, né, Tiago? Muito prazer, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, mais uma vez, né? E agradecemos mesmo, assim, porque vai ser muito produtivo, vai dar muita contribuição aí para a turma, né? Nesse momento aí de elaboração final do projeto de TCC, tá? Muito obrigada. Boa noite, Dedé. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite para estar aqui, né, novamente com vocês. A gente já conversou, primeiramente, um pouquinho, né, sobre a produção de um trabalho científico, como que funcionam algumas coisas. E hoje a Dedé me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre escrita acadêmica. Bem, deve estar aparecendo na tela aí de vocês. Você me confirma, Dedé, se está aparecendo? Está aparecendo para vocês Então, eu vou dar algumas dicas, né, bem práticas sobre como escrever o texto acadêmico e tal. Antes, queria dar duas sugestões, assim. Tem esse livro do Umberto Eco, que é um semioticista italiano, que ele chama o livro dele de Como se faz uma tese, né? A tese é um texto normalmente a nível de doutorado, mas as dicas que ele dá nesse livro servem para a gente também para outros níveis, como um TCC, um artigo, um trabalho de especialização, etc. Né? Então, o título, na verdade, seria Como escrever um texto acadêmico em ciências humanas. Né? A comunicação não é mais ciências humanas, é uma área independente agora, junto com a informação, mas tudo o que ele escreveu serve para a gente aqui na comunicação. Outra dica legal é esse livro que eu tenho lido e que me ajuda muito a desbloquear a criatividade, seja no trabalho, seja na academia, seja para escrever alguma coisa, um e-mail, ou ter alguma ideia. Esse livro tem me ajudado bastante, né? Da Julia Cameron. Ela é uma roteirista norte-americana de cinema e ela dá várias ideias, né? Escrever de manhã como se fosse um diário, contar o seu dia num texto bem curtinho, né, para ir destravando. Então, também recomendo este livro. Bem, o material que eu vou usar aqui, ele está disponível na Escola de Comunicação no Facebook. Então, se vocês quiserem consultar referências complementares, algum adendo, vocês podem acessar a página da Escola de Comunicação no Facebook. Esse trabalho, ele é realizado pelo Márcio Teles, que é um pesquisador lá do Rio Grande do Sul, junto com a esposa dele, que é a Luísa. Então, os dois lecionam nessa escola que eles criaram para quem quer desenvolver o texto acadêmico, a escrita acadêmica e o material, eu me baseei lá. Mas, na verdade, eles tiram esse conteúdo desse livro aqui do Luiz Martino, que é Métodos de Pesquisa em Comunicação, Projetos, Ideias e Práticas.
Não sei ao certo se a Dedé disponibilizou o link dele em PDF para vocês, mas a gente tem esse link, se vocês quiserem e precisarem. Então eu vou já começar... disponibilizei, tá? Já disponibilizei para eles, né? Tanto o livro já, e como também o link também para acessar. Tá bem, ótimo. Bem, se leram e tal, ou se folhearam, vocês vão ver que o conteúdo é muito próximo do livro. Então eu começo, né, como estruturar um artigo, mas aí artigo pensado na ideia de texto acadêmico, como estruturar um texto, né, um texto que seja a nível de graduação, de pós-graduação, etc. Primeiro, né, todo texto, ele tem início, meio e fim, né, o que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso provavelmente é do conhecimento de vocês, né, quando vocês escreveram uma redação ou algum outro tipo de texto, digamos assim, mais denso, mais complexo. Na introdução, o que que a gente faz? A gente apresenta o nosso assunto, né, do que se trata aquele trabalho, qual que é o tema daquele trabalho, qual que é a especificidade daquele tema. Então, eu posso estudar as organizações, posso estudar uma empresa, a relação entre os públicos e a marca. Mas quais públicos são esses? Que marca é essa? De qual empresa eu estou falando? É uma empresa de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental? É uma empresa que produz automóveis? É uma empresa familiar? É uma empresa gerenciada por pessoas autônomas? Né? Então, você apresenta o seu assunto e aí você delimita ele, você especifica que empresa que é essa, que organização que é essa, que público que é esse, que marca que é essa. Então, esse é o momento da gente cativar o nosso leitor, né? Um primeiro contato que ele vai ter com o nosso texto. E, para isso, a gente precisa despertar o interesse e a curiosidade dele. Então, a gente apresenta o nosso assunto de uma maneira interessante, mas não enrolando ele, não precisa detalhar tudo. Né? Assim, para eu me apresentar, eu não preciso contar quando que eu nasci, em que maternidade que eu nasci, se estava chovendo ou não. Né? Eu falo que o meu nome é Tiago, que eu formei em publicidade na PUC e que atualmente eu sou pós-doutorando orientando da Dedé. É suficiente. Né? Eu não preciso detalhar que dia que eu fiz a minha seleção de mestrado, que dia que eu defendi meu TCC. Né? Um detalhamento mais sucinto, para não cansar o seu leitor. Destaque o seu objetivo geral. Né? Para que serve o trabalho? Para que ele está sendo escrito? Qual que é o objetivo que se quer alcançar com aquele texto? Do que se trata a sua pesquisa? Evidencie também o seu problema de pesquisa. Né? O problema é aquela pergunta, então, em forma de interrogação, e aí o objetivo geral é a pergunta transformada no infinitivo. Né? Os verbos terminados com ar, analisar, verificar, investigar, descrever, né? Todos esses verbos no infinitivo, eles podem ser o objetivo geral. Também você deve especificar os objetivos específicos. Né? Os específicos são os pequenos passos que a gente dá para chegar no geral. E aí também a gente vai falar um pouquinho da justificativa, por que a gente escolheu aquele assunto, por que a gente escolheu a empresa tal, por que a gente escolheu a marca tal, por que a gente escolheu aquele conceito. Né? Então, suponhamos que estamos avaliando a construção da identidade de marca da Vale, o gerenciamento de crises. Né? Então, a gente vai falar minimamente por que é importante estudar uma crise, por que é importante gerenciar aquela crise junto aos nossos públicos, quais públicos são esses, como que a gente vai mapear esses públicos, etc. Depois, a gente tem o desenvolvimento. Né? Então, a gente fez a introdução, apresentou o tema, o nosso leitor já sabe para que a gente está fazendo a pesquisa, sobre o que é aquela pesquisa, e aí, num segundo capítulo, né, a gente vai desenvolver um pouquinho o que é gerenciamento de crise, que conceito que é esse? Quais autores trabalham com esse conceito? Quais autores trabalham com os conceitos de público, de marca, de identidade, posicionamento, gestão, responsabilidade ambiental? Que autores são esses? Eles são relevantes? Há trabalhos acerca desse tema que já citaram esses autores, esses conceitos? Como que eles definem? O autor A define do mesmo modo que o autor B? Quais são as semelhanças, as diferenças? O que eu, enquanto pesquisador e pesquisadora, vou acatar? Eu vou seguir o conceito de A ou vou seguir o conceito de B? Por que eu vou seguir o de A e não o de B?
O que que um diz que o outro não diz? Até onde um vai e o outro vai? É isso que vocês têm que fazer nessa segunda parte. Discuta criticamente os conceitos que serão acionados em sua investigação, diretamente relacionados com seu objeto. Então, se a gente está pensando no gerenciamento de crise, a gente não vai buscar referências sobre marketing esportivo, porque não tem nada a ver, ainda que a gente goste das duas coisas. Então, escolha autores, conceitos que tenham diretamente a ver com aquele assunto, com aquele tema que vocês selecionaram para pesquisar. Apresente tudo que é necessário, mas não se alongue em discussões teóricas que não acrescentem nada ao seu objeto. Então, não significa porque 50 autores falaram sobre marcas, sobre públicos, que vocês vão citar os 50. Vocês vão citar apenas aqueles que também falam de gerenciamento, de gestão de crises. E se não falam, que podem ajudar vocês a entender esse outro conceito, que é a gestão de crises. Então, usem apenas conceitos e autores que ajudem vocês a responder ao problema de pesquisa de vocês. Então, de quais maneiras a Vale gerencia crises ambientais que impliquem na inundação de cidades históricas? Pode ser a pergunta. Então, para responder isso, a gente vai usar apenas conceitos e autores que ajudem a gente a responder a essa pergunta. Depois, a gente tem um outro capítulo, que é um capítulo sobre o método. Método, em grego, é caminho. Qual foi o caminho para a gente conseguir responder essa questão? A gente precisou fazer uma revisão de literatura, uma pesquisa exploratória para ver quais autores já fizeram trabalhos acerca da Vale, acerca da gestão de crises ambientais. Quais os dados que a gente coletou? Quais dados que a gente vai coletar? A gente vai coletar os dados que ajudem a gente a responder a nossa pergunta. Então, a pergunta ela vai direcionar toda a estrutura do trabalho. Por isso que é importante ter uma boa pergunta, demandar um certo trabalho, um certo esforço, um investimento de tempo, de leituras, para a gente evitar, lá no final da escrita do trabalho, faltando 2 dias para entregar a versão final para a banca, a gente precisar revisar um conceito. A gente mandou para a nossa orientadora, suponhamos que tenha sido a Dedé, e ela fala, nossa, você precisa revisar esse conceito, porque ele não está muito relacionado com a sua pergunta. Por isso que é importante trabalhar, deixar a pergunta redondinha, refinada, o mais clara possível. A gente não vai perguntar uma coisa que o nosso leitor fica com dúvida. A gente vai usar palavras que deixem o sentido daquilo que a gente quer dizer evidente. Então, essa parte do método, seja cuidadoso ao apresentar os procedimentos de coleta. Como que a gente coletou? A gente fez entrevistas, a gente entrou nos sites oficiais da Vale e viu a seção de clipping, de mídia, a seção institucional, a gente viu a missão, os valores da empresa, os objetivos. O que a gente fez para conseguir responder a nossa pergunta? É isso que deve ser dito nessa parte do método. Tornando claro para o leitor, para a leitora, os critérios. Por que a gente escolheu 5 notícias e não 10? Por que a gente entrevistou 50 pessoas e não 120? Isso tem que estar claro, esses critérios de seleção têm que estar evidentes no texto. Mas, como eu disse, não exagere nos detalhes. Não precisa falar, entrevistamos uma mulher loira de olhos azuis que estava na Avenida Afonso Pena, no dia 13 de novembro, às 14 horas. Isso não precisa. Você só precisa dizer que você entrevistou uma mulher branca, por exemplo. Depois a gente tem a parte da análise e da discussão. Então, a gente apresentou o tema, falou quais autores que ajudam a gente a estudar esse tema, relacionou com o nosso objeto, não basta apenas colocar um autor depois do outro. Num parágrafo, a gente fala, Dedé Matos fala sobre o conceito de públicos. Aí, no parágrafo seguinte, Ivone entende a relação dos públicos com organizações como X. Não, calma, desenvolve um pouquinho aquela ideia. Qual que é a relação entre a Dedé e a Ivone? Elas falam a mesma coisa? Se não falam, o que você concorda? O que você discorda? Por que concordar com uma te ajuda a responder seu problema? Lembrem-se sempre do problema. O problema é um problema mesmo se ele não for respondido. Então, nessa parte, depois do método, é a análise e a discussão. Vocês vão relacionar o referencial teórico que vocês escolheram, os autores e conceitos, com o objeto de pesquisa, fazendo um diálogo entre eles,
Então, vocês podem falar assim: à luz do conceito de público trabalhado por Ivone, podemos entender que a Vale não realiza uma boa gestão de crises ambientais, uma vez que nem todos os públicos ou subpúblicos foram considerados nas diferentes campanhas veiculadas na televisão, conforme o conceito da Ivone. Então, vocês podem fazer essa relação direta entre o conceito e o objeto. Não esqueça de mostrar suficientemente, com narrativa, imagens ou citações. Né? Coloca uma figura lá do site, a página do site que tem o texto oficial descrevendo, né, os valores da Vale, a missão da Vale, né, o histórico da Vale, a importância da Vale. Né? Então, às vezes, você precisa colocar uma imagem, um gráfico, uma tabela. Né? Todos esses materiais ajudam a gente a elaborar os nossos argumentos, porque o texto acadêmico é um texto dissertativo, argumentativo. Não basta dizer para o nosso leitor, a gente precisa comprovar para o nosso leitor. Dedé, quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou está travado? Estamos ouvindo. Beleza, porque a Dedé perguntou, mas não falou nada? Não, é porque o meu microfone estava fechado. Tá bom, pode continuar. Tá bom. É porque você tinha levantado a mão, mas tudo bem. Então, nessa parte, né, não esquecer de usar gráficos, citações, né? Vocês podem recuperar a citação de um autor que apareceu lá no capítulo 2, por exemplo, no capítulo 1. Pode trazer essa citação de novo, para reforçar para o leitor que aquela resposta que você está dando ao seu problema, ela é suficientemente respondida. Ela tem uma base. Né? Então, não basta eu dizer, a Vale gerencia mal a sua relação com os públicos. Ela não estabelece uma boa gestão de crise ambiental. Não basta eu dizer isso, eu tenho que comprovar. Como que eu vou comprovar? Com os dados que eu coletei, a análise que eu fiz. Né? O tom da interpretação vai direcionar o texto para que o leitor leia aquela resposta de uma maneira a comprovar ou não aquilo que eu estou dizendo. Por isso que o argumento precisa ser bem construído, né? Construído com base no que se tem. Né? A gente nunca vai falar daquilo que a gente não tem, a gente não vai fazer suposição. A gente sempre vai se basear em dados concretos, conforme o método que a gente adotou. Então, o material sobre o qual a gente vem trabalhando ao longo da pesquisa que a gente vai mostrar e discutir nessa parte. E, por fim, as considerações finais ou conclusões, onde a gente vai responder a nossa pergunta. Então, é muito importante começar a conclusão respondendo a pergunta. Então, vocês podem falar assim: tendo em vista a investigação acerca da crise ambiental e a gestão de crises da empresa Vale, nós concluímos que ela não realiza uma boa gestão pública em função disso, disso, disso e disso. Você vai fazer uma síntese, um apanhado geral do seu trabalho, né? Mas não precisa ser muito detalhado, porque você já fez isso no desenvolvimento. Você só vai pincelar algumas coisas que você acha importante para o seu leitor lembrar. Deixe clara a sua contribuição para a área. Poxa, você fez uma pesquisa sobre a Vale, por que ela é importante? Por que é importante discutir a questão de gestão de crises ambientais? Aí você pode justificar que a gente vive num momento, né, histórico, geológico, de crises ambientais, né, naturais. Né? A gente teve a pandemia, tem as tempestades tropicais que estão acontecendo nesse momento, né, na América Latina e nos Estados Unidos. Vocês podem relacionar com um contexto um pouquinho maior. Né? Se na introdução a gente vai do macro, né, o grande tema, para a nossa especificidade, qual empresa específica, qual conceito específico, na conclusão a gente parte desse micro, dessa especificidade e amplia um pouquinho. Né? Faz essa nossa questão ser um pouquinho mais importante, mais relevante, mais abrangente. Mas na introdução a gente afunila, na conclusão a gente já abre um pouquinho, né? Porque a conclusão, o termo conclusão não é muito bom. Aliás, ele nem tem sido tanto mais utilizado
em trabalhos de conclusão de curso, né? As pessoas têm preferido considerações finais, porque conclusão dá a ideia de um acabamento, de uma coisa certa, redonda, fechada, não discutível. E as considerações finais, na verdade, são alguns pontos, né, alguns destaques que a gente dá no final do texto para dizer, olha, a gente não conseguiu suficientemente avaliar se a Vale realiza uma boa gestão, porque nós não tivemos acesso aos relatórios oficiais da empresa, né, e muitas vezes a gente não vai ter mesmo. E a gente tem que deixar isso claro na pesquisa. Olha, não conseguimos entrevistar o diretor, o CEO, porque ele não tinha agenda ou porque, enfim, ele não quis falar, né? Então, deixar isso claro na pesquisa também, esses limites, né? Esses pontos fracos que a gente não conseguiu lidar ao longo da pesquisa. Tudo isso a gente coloca lá nas considerações finais. Bem, então, quais itens uma boa introdução deve conter? Né? Ela tem que apresentar o tema, delimitar o tema e o que mais? Como que a gente introduz o nosso tema, o nosso assunto? A introdução é a apresentação do seu texto, né? Por isso, ele deve estabelecer qual é o pano de fundo das indagações, qual é o contexto, a gente vai situar o leitor, né? O leitor não vai cair de paraquedas no nosso texto. Opa, crise ambiental. Quando que foi essa crise? Por que ela aconteceu? Por que ela tem uma dimensão importante, né? Uma dimensão pública importante? Obviamente porque ela acarretou a destruição de Brumadinho das áreas próximas, né? Assim, é uma situação que tem uma afetação física, né? Nas pessoas, no sentimento, nas perdas, questão da morte, do luto, são temas sensíveis e de grande importância, né? E a Vale, em certa medida, representa a gestão brasileira também. Então, são esses elementos que a gente tem que ir ressaltando, né? Então, a gente estabelece esse pano de fundo, esse contexto, a gente introduz com cuidado para mostrar ao leitor por que esse assunto merece ser investigado. Aí entra a justificativa. Na introdução, vocês devem justificar por que vocês escolheram estudar aquele assunto. Por que ele é importante? Ele tem uma dimensão social importante? Ele tem uma dimensão teórica importante, né? O conceito de gestão não foi ainda muito discutido academicamente. Para isso, a gente faz uma revisão, né? A gente pesquisa aquele conceito, vê se o pessoal da comunicação já trabalhou com aquele conceito, até onde eles conseguiram chegar, se já foram feitos estudos sobre a Vale, por que a gente vai fazer mais um? Então, às vezes, a gente pode descartar um tema pelo fato daquele tema já ter sido muito estudado, né? Já tem muita coisa produzida. Ou, se não, a gente pode estudar o mesmo tema, que já foi muito estudado, mas com outro olhar, né? Se os pesquisadores viram aquele tema de frente, se a gente olhasse do lado esquerdo, do lado direito, de cima, de baixo, de costas, né? A gente traz um novo ângulo. E é desejável que cada pesquisa tenha um olhar diferente do outro, senão a gente vai ficar inventando a roda toda hora, né? Chovendo no molhado, enchendo a linguiça, né? Ninguém vai ficar enchendo linguiça em trabalho, a gente só vai usar o que vai ajudar o nosso leitor a entender o nosso texto e seguir no fluxo da leitura, né? O encher linguiça é essa questão do detalhamento, não precisa detalhar demais, ou fugir, a gente começa a falar da Vale, aí a gente fala de Brumadinho, de repente a gente fala do centro histórico, puxa para Ouro Preto, fala da colonização brasileira, depois, quando vai ver, nós estamos falando de Portugal. Não, foca só na questão da Vale, não precisa ir puxando essas coisas, né? Vai direto no ponto. O problema de pesquisa e o objetivo, né? Apresentar, lembrar de apresentar sempre a questão e os objetivos, né? A ideia clara, qual que é a direção que o artigo vai tomar, né? E avaliar a pertinência desses objetivos. Eles vão, de fato, ajudar a gente a responder a pergunta: será que se eu fizer uma entrevista com o CEO, eu consigo responder a minha pergunta? Será que ela é necessária? Será que eu preciso mesmo fazer a entrevista? Será que eu preciso mesmo entrar no site oficial, institucional? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da pergunta. Formulação clara do objetivo de pesquisa, né? O objetivo tem que ser evidente, o leitor tem que ler e entender. Não pode ficar dúvida, não pode ter ambiguidade, né? Se no texto publicitário a gente tem a questão da ironia,
a ambiguidade, do duplo sentido. No texto acadêmico, não. O sentido tem que ser aquele exato do texto, que a gente vai direcionar o leitor para o sentido que a gente quer. Não pode ficar à margem de, pode ser isso, pode ser aquilo, pode não ser. Não, é ou não é. O objetivo de pesquisa precisa ser um dos atrativos de sua introdução, mesmo se você só irá desenvolver em profundidade em outra sessão. Né? O objetivo ele tem que suscitar, despertar o interesse, senão a pessoa não vai nem querer ler seu texto. Né? Imagina, você vai ter um trabalhão, trabalhando o dia inteiro, depois tem que vir assistir aula, 4 anos assistindo aula, vai fazer o trabalho final para ninguém ler? Poxa, peraí, né? Vamos escrever uma coisa bacana. Apresente seu objeto, então, de forma concisa. Não precisa falar muita coisa. Às vezes você não precisa de 10 páginas da introdução. 2, 3, 5 páginas são suficientes. Vá direto ao ponto. O método, como que a gente trabalha o método, né? O método é um mapa. A gente vai guiar o nosso leitor. Ele vai saber para onde que ele vai. Ele não vai ter muitas surpresas. Claro que é legal a gente deixar alguma surpresa, algum aspecto do nosso objeto que a gente ainda não apresentou para trabalhar ali na parte do método e da discussão. Senão também fica uma coisa muito monótona, né? Se o leitor ele vê que tem um ponto que ele ainda não conseguia pensar sobre o conceito, sobre o nosso objeto, e ele encontra isso ali, ele vai ter interesse pelo nosso texto, pelo nosso objeto. Referencial teórico, né? É preciso apresentar qual a sua filiação teórica. Eu vou me vincular à semiótica, eu vou me vincular aos estudos de comunicação organizacional brasileiros, franceses, americanos. Qual que é a minha vertente teórica? Por que eu escolhi ela? Essa seção pode ser desenvolvida em mais detalhe a seguir, né, um pouquinho mais para frente, que a gente está trabalhando só alguns pontos que a gente vai dando para o nosso leitor na introdução, mas a gente vai ter um capítulo específico sobre o referencial teórico, né, geralmente o capítulo 2. Né, a gente tem a introdução, que teoricamente é 1, aí a gente pode ter o 2, que trabalha já com o referencial teórico, com a descrição do objeto, mas isso tudo vai ser ensinado para vocês na disciplina de TCC. Né? A Dedé já tem trabalhado isso, você já tem escrito isso, e aí a partir também do diálogo, né, com a pessoa que orienta vocês, que vocês vão definir, olha, isso aqui fica melhor antes, isso aqui fica melhor no outro capítulo. Né? É sempre uma conversa. Isso são só algumas dicas, né? Não são leis, não são normas a serem seguidas à riscas. Depois, por fim, na última parte da introdução, então digitamos lá, suponhamos que a nossa introdução tenha 3 páginas. No finalzinho da página 3, último parágrafo, a gente vai falar para o leitor qual que é a estrutura do nosso texto. Olha, então no capítulo 1 a gente vai abordar a descrição da Vale, o histórico da Vale, apresentar a missão, né, os valores, os objetivos, qual que é o posicionamento da Vale, enfim, o que ela acredita e tal. No outro capítulo, no capítulo 3, a gente vai discutir os conceitos de gestão de crise ambiental, relacionando esses conceitos com o histórico da Vale, né, e a relação dos públicos. Aí suponhamos que no 4 a gente vai trabalhar com o método. Então, no 4º capítulo, este trabalho explicita os métodos desta pesquisa, que foram coleta de dados no site oficial, entrevista, pesquisa documental, etc. No 5º capítulo, nós discutimos e analisamos os dados coletados. E, por fim, apresentamos as considerações finais que fazem isso, isso e isso. Então, o seu leitor sabe o que ele vai encontrar. Como que a gente deixa os nossos argumentos mais evidentes para o nosso leitor? Né? O nosso texto ele tem que defender a nossa ideia, a nossa resposta, o nosso percurso. Como que a gente deixa isso mais evidente? Não basta dizer, né? Como eu disse para vocês, é bom que vocês guardem isso. Não basta apenas dizer, Vale realiza uma má gestão de crise ambiental junto aos seus diferentes públicos. Tá, mas e daí? Por quê? Qual argumento que você me dá para comprovar isso? E se você estiver equivocado? Né? A banca vai sempre pegar a gente nos equívocos que a gente comete. Por isso que é bom a gente ter bons argumentos, porque a gente não dá margem a questionamentos desse tipo. Né? Mas ela pode dizer, olha, será que seu método está adequado? Será que você não precisava explicar um pouquinho mais o conceito de gestão? Então, é bom a gente sempre ter
todo esse conjunto, né, das partes do trabalho bem evidente, bem consciente para a gente, para que a gente faça um trabalho que vise minimizar questões da banca. A gente sempre pensa no nosso leitor, né? O nosso leitor primeiro será a banca. Então não basta dizer, é preciso mostrar. Demonstre como você chegou às suas conclusões. Apresente os dados, quais são as evidências, quais são as provas. Né? As evidências, elas não coincidem com as provas. As evidências são alguns rastros, alguns indícios. Né? Então, por exemplo, a gente pode conversar com uma pessoa e ela dá alguns indícios de que a relação da Vale com os moradores de Brumadinho não é tão feliz quanto representada nas campanhas publicitárias. Né? A pessoa que a gente foi entrevistar detona a Vale, né? Assim, acha super ruim de ter perdido vários entes que eram funcionários da empresa. Né? Então, isso são indícios de que a gestão não é boa. E como que a gente comprova isso? Justamente cruzando os dados, os diferentes pontos de vista, né? A gente também dá voz à empresa, os documentos oficiais, os relatórios, etc. Faça o leitor acompanhar o seu argumento, né? Não começa, por exemplo, a gente está na nossa casa, aí a gente quer apresentar a casa toda, né? Suponhamos que a casa seja o nosso trabalho. Então, assim, começa ali na sala, recebe o leitor, mostra para ele o que está na sala, depois mostra a área, a cozinha, né? Depois que a gente chega nos quartos, né? A gente não chega com a pessoa na sala e já leva ela direto lá no último quarto, no banheiro, no quintal, lá nos fundos. Não, a gente vai com calma, olha, aqui é desse jeito, esse outro lugar aqui é desse outro jeito, né? Faça o leitor acompanhar o seu argumento, vá com calma, não precisa ir colocando uma citação depois da outra, uma imagem depois da outra. Descreva um pouquinho, por que aquela imagem está ali, por que aquele gráfico está ali, por que ele te ajuda a responder sua pergunta. Os exemplos, né? Os exemplos sempre são didáticos, né? Eu estou usando um exemplo aqui da Vale, mas poderia ser um outro tema, mas o meu exemplo torna essa explicação mais abstrata numa coisa mais palpável, mais concreta, né? Então, os exemplos são as ilustrações do artigo acadêmico. É com eles que você deixa o plano mais abstrato das ideias, dos conceitos, das teorias e tal, e mostra como aquilo que você está discutindo se expressa no dia a dia. Então, você pode usar o relato de uma pessoa entrevistada como exemplo, né? Então, neste relato de fulano de tal, podemos verificar que a gestão ambiental da Vale não coincide com o que de fato acontece junto aos moradores da cidade de Brumadinho. Então, a gente vai relacionando os nossos dados, os nossos relatórios, os nossos gráficos, as nossas imagens. Tudo precisa estar conectado, não pode ter nenhuma ponta solta, né? Senão a banca vai perguntar, mas para que essa imagem está fazendo aqui? Por que você citou fulano? Se fulano está falando de gestão esportiva, né? Igual eu falei. A não ser que você pegue o princípio lá da gestão esportiva e faça uma transição para pensar a gestão ambiental. Às vezes você pode fazer isso. O autor não está falando necessariamente sobre comunicação organizacional, mas está falando sobre o sentido de comum, de opinião pública, lá na sociologia. Tem problema aí na sociologia, mas traga para cá, para a comunicação. Né? Sempre dialogue com a disciplina, né, de relações públicas. Sempre traga para a área de vocês. Quarto ponto, antecipe-se ao leitor crítico. Né? O nosso leitor crítico é a nossa banca. E também outras pessoas, outros estudantes, outros professores, professoras, pesquisadoras, que vão ler o nosso trabalho futuramente. Então já pensa, nossa, será que isso aqui está claro? Será que a banca vai entender o que a gente está querendo falar? Releia o seu texto com os olhos de leitor. Né? Ou peça outra pessoa para ler, peça seu pai para ler, sua mãe, sua avó, sua tia. Eu fazia isso, né? Um trabalho de conclusão de curso, de mestrado. Minha avó era viva, eu dava minha avó para ler 2 capítulos e falava, vó, o que você entendeu? Ah, não entendi nada. Aí eu falei, mas qual parte exatamente? Ah, o que é performance? Ah, isso não ficou claro. Aí eu ia retrabalhando isso no meu texto. Então, pegue pessoas também que não sejam da área, um namorado, namorada, amigo, etc., e peça para ler, se puder e quiser, né? Claro.
Tente se antecipar a alguma crítica sobre seu material e, se possível, aposte em novas leituras. Poxa, eu não tive documentos suficientes da Vale. Ah, deixa eu ver se na internet tem. Se algum outro site tem. Ah, não encontrei o conceito de gestão na internet. Poxa, será que eu vou ter que ir à biblioteca? Será que tem algum PDF que eu consigo? Será que tem algum artigo num evento da comunicação que tem? Às vezes tem. Então é importante também fazer uma boa pesquisa. Por fim, né, para a gente encerrar as dicas, como melhorar a minha escrita científica. Leia bastante. Ler nunca é demais, gente. A gente trabalha com comunicação, né? A gente precisa ter dados, informações, estatísticas, mesmo fora, né? A gente precisa assistir filmes, ir ao cinema quando a gente podia, né? Tomara que volta. A gente pode ler literatura, poesia. Às vezes fala, nossa, vou ler poesia para escrever meu TCC? Sim, vai te ajudar a ter ideias, né? Poxa, eu podia conectar montanha com crise ambiental, isso rende um TCC, por exemplo. Né? Tudo serve de elemento, de repertório para criatividade. Às vezes uma palavra que eu não conhecia, um autor, sei lá, Machado de Assis usa, e aí eu achei que eu posso usar aquilo para dar mais significado, mais sentido ao que eu quero dizer, por que não? Né? Então, tenha o hábito de ler textos acadêmicos ou não, mas sempre foque, vocês estão escrevendo TCC, vocês têm pouco tempo, né? Vocês não têm 4 anos para isso mais. Então, escolha bem, né? Vá direto ao ponto, leia só coisas que interessam agora. Ah, mas eu gostei daquele autor lá, posso ler? Pode, mas lê depois que defender. Depois vocês vão ter tempo, lê outro dia, né? Usa apenas aquilo que vai servir para o trabalho de vocês agora. Domine essa estrutura, né? Isso que eu falei, conheça quais que são as partes do meu trabalho, o que exatamente tem que ter em cada sessão. Se eu sei bem isso, eu consigo relacionar cada parte, não encher linguiça e tornar meu texto claro, direto. Né? Busque compreender cada parte dessa estrutura e o que ela deve conter. Depois, use esse conhecimento para produzir os textos. Reescreva. Né? Possivelmente, vocês já devem ter mandado para quem vai orientar vocês, ou mesmo para a Dedé, ela vai corrigir o trabalho de vocês e vai vir cheio de rabiscos. Né? Reescreva, tenta tornar aquilo mais claro, corta uma palavra, às vezes aquela palavra não está legal, né? Faça uma coisa mais direta. Tem um leitor de confiança, né? Que é essa pessoa que eu falei, a mãe, o pai, um amigo, um colega, um parente, etc., que vai ajudar a ter uma visão fora da nossa bolha, né? Um leitor comum, digamos assim. E pratique, né? Às vezes, poxa, estou em casa, pedi licença no trabalho, estou aqui no meu sábado de manhã tentando escrever meu TCC, mas não está fluindo, o que eu faço? Ué, começa com o título, vai lá, escreve seu nome na capa, Belo Horizonte, 2020, 2021, escreve sumário, né? Só essa liberação de fluxo já vai desbloqueando. Escreve os agradecimentos, gostaria de agradecer minha namorada, gostaria de agradecer minha mãe, meus pais por conta disso, disso, disso. Ah, meus colegas fulano e ciclano, que me ajudaram durante os 4 anos do curso. Né? Escreve essas partes que não precisam ter tanto pensamento, tanta reflexão, que isso vai soltando. Né? E não precisa escrever 50 páginas num dia só. Escreve uma, escreve 2 parágrafos, escreve uma frase completa, com a ideia ali, sucinta, direta, já é suficiente. Né? Às vezes a gente vai precisar correr um pouquinho mesmo, se a gente não escreveu o suficiente, mas isso já vai desbloqueando. Como que revisa? Né? Relendo o texto e pensando nesse leitor crítico. Sempre reescrevendo, a vírgula está certa, precisa desse advérbio, precisa dessa palavra aqui, né, coloca na ordem direta, né, em vez de falar assim, os dados foram coletados, coloca, durante a realização da pesquisa foi possível coletar tais dados, deixa tudo na ordem direta. Confie no seu texto, veja se ele cumpre o seu objetivo, eu respondo a minha questão, os meus argumentos são suficientes, preste atenção na coerência, né, as ideias estão claras, evidentes, elas se contradizem. Né? Às vezes a Ivone defende que para a gente estudar os públicos a gente precisa entender a relação
das empresas, a sua organização interna, com o contexto macro externo. Mas aí, às vezes, ela não falou isso e você falou que ela falou. Será que você está contradizendo ela? Então, pensa um pouquinho, revisa o trabalho, checa se tudo está relacionado e aí continua. Atenção para a coesão, né? A importância do português. Escreva bons parágrafos. Os parágrafos estão relacionados uns com outros. Eu começo falando da Vale, vou lá no personagem que eu entrevistei, volto no histórico, depois eu vou lá e coloco uma imagem, um gráfico dos dados estatísticos do relatório de 2019 e volto lá na missão da Vale. Não, peraí, deixa eu organizar minhas ideias aqui. O que é que eu tenho que falar primeiro e depois? Como é que eu vou dar sentido ao meu texto? Pessoal, então a gente tem 8 minutos aí para eu tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Então a palavra está com vocês. E Dedé também, se quiser comentar. Não, em primeiro lugar, agradecer novamente, né? Porque você, Tiago, com essa aula, você deu uma visão, assim, global, né? De um trabalho acadêmico, de como é que ele estrutura, de cada item no trabalho, tanto quem está começando agora, né? No caso aí, os meninos que estão no TCC1, né? Que vão fazer uma proposta, né? Eles vão, né, ter essa ideia, né, de que na introdução, no desenvolvimento, até chegar na proposta metodológica, porque, por enquanto, eles não vão ter ainda pesquisa realizada. Mas você já falou de toda a estrutura, da clareza, da linguagem, né? Então, isso tudo é muito importante para eles terem, inclusive, uma visão geral do que vai acontecer depois, do que está sendo agora, do que eles vão desenvolver agora, o que deve conter, para também no 7º e no 8º período. Agradecer muitíssimo, né? Porque Eu que você tem agradeço. uma clareza muito bacana. E É tá a aberto, prática, né, Dedé? É e a importante gente praticar, aprende né? fazendo, né? Tem que ser. Então tá Se aberto, quiser, gente. pode levantar a mão aí. Pode levantar a mão, pode perguntar, questionar, né, esclarecer, fique à vontade. Vamos aproveitar um pouquinho que o Tiago tem aí para poder esclarecer as questões. Sem constrangimento, tá, gente? Pode aí perguntar para ele. Então vamos lá. As mãos. Vamos lá. Quem começa? É o Andrew Rachid. Pode falar, Andrew. Boa noite para todo mundo, boa noite, Thiago. Obrigado de novo por você Boa noite. tá dando uma aula para a gente, né? É o seguinte, eu fiquei interessado numa coisa que você falou, que foi em relação a perspectiva sobre um assunto. Porque, tipo assim, buscar coisas, falar coisas sobre um assunto que já é falado. Por exemplo, o meu grupo vai fazer uma ativação, mas só que a gente quer fazer uma ativação diferente, uma coisa que é inovadora, sabe? E a gente está tendo um pouco de dificuldade para bolar uma estrutura para a coisa, porque, tipo, como é uma perspectiva nova, uma ótica nova sobre... A gente vai fazer sobre marketing de experiências, é uma perspectiva nova sobre isso, a gente está tendo muita dificuldade de concretizar, sabe? E por exemplo, mas eu acho que é isso que você falou, é tentar olhar uma coisa que já existe por um outro lado, pela direita, pela esquerda. Eu achei isso super interessante quando você falou isso. E você tem, assim, o objeto já? Qual empresa que é? Um evento? É o que exatamente? A gente não tem o objeto, mas a gente sabe mais ou menos com o que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar com ativação de alguma empresa, de algum produto, e o impacto disso, dessa ação... Empresa não, pelo amor de Deus, hein, Andrew? Isso aí. Empresa que eu quis dizer marca, mas pode ser... A gente pensou em marca de artistas, por exemplo. A gente tem alguns contatos de cantores, DJs, e aí a gente tá pensando em alguma coisa em relação a isso, pelo menos momentaneamente, sabe? E a gente tá querendo estudar os impactos de uma ativação disso com os atores sociais.
Entendi. Como isso impacta os atores sociais. Uhum. Vocês leem inglês? Lemos. Eu acho assim que vai ter mais referências em inglês, né? Já que é um conceito mais recente. Tem algumas coisas em português já participei de bancas sobre marketing de experiência, mas a maioria é em inglês. Uhum. O Andrew é americano, né, Andrew? Isso. Eu morei nos Estados Unidos 8 anos. Então já tá mais que pronto, né? Inclusive, gente, foi até bom você ter falado, André, que eu conversei com o Tiago a respeito do projeto de vocês, né? Que vocês ainda não tinham definido um objeto empírico, né? Da dificuldade de definir. E aí eu falei, ô, Tiago, o que você acha e tudo, né? Se teria algum problema, porque vocês estão fazendo, na verdade, uma proposta, né? Um planejamento, assim, né? De desenvolver isso a partir do 7º período. Você veria algum problema não ter essa empiria já definida, né? Aí que não tem problema, desde que você já direciona para É bom escolher o setor, né? A categoria, setor, assim. exatamente. É uma marca de higiene pessoal, uma marca de automóveis. É bom escolher um setor, né? Terceiro setor, enfim. Olha, tem um monte de gente querendo falar, hein? Vamos lá, a Nina. Tem a Nina. Nina, vamos lá, Nina. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Olá. Muito obrigada pelos esclarecimentos aí. Foi bem assim, norteador. Na verdade, sobre o objeto empírico, mais ou menos entendi a pergunta do Andrew. É mais ou menos a mesma dúvida que eu tinha. E, na verdade, o que eu tenho mais ou menos agora é uma reflexão, porque o meu tema, o meu artigo científico, ele vai ser individual e vai ser relacionado ao empreendedorismo. Qual o papel do relações públicas no empreendedorismo, no século, assim, na atualidade, né? Pós-pandemia, eu acho que é um conceito bem sensível. A minha reflexão, na verdade, é como que eu posso fazer para minha pergunta ela não seja como, por exemplo, uma pergunta sim ou não, ela seja um pouco mais explicativa. Entendi. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter com a minha pergunta, porque eu não ficou muito claro, desculpe. Certo. Sobre essa questão do sim ou não, é muito fácil. O relações públicas, o papel das relações públicas é ajudar? Sim. Mas o que ele pode fazer para ajudar? Então, assim, como que eu posso incitar essa pergunta sem ser muito direta para uma resposta sim ou não? Tem algumas estratégias textuais, assim, as palavrinhas que a gente está brincando, as palavrinhas mágicas da pesquisa, né? Então, as perguntas de sim ou não, geralmente, elas não têm essas palavras. Quais que são elas? Como, em que medida, de quais maneiras, porquê. Geralmente, o porquê é para trabalhos mais densos, assim, mais a nível de doutorado e tal. Mas a nível de TCC, geralmente como, de qual maneira, em que medida, né, Dedé? Entendi. Essa ponto, né? Até que ponto, né? Então você vai usando essas palavras, porque aí já vai, né, te ajudando a formular uma pergunta, né, que você quer de fato averiguar, quer de fato investigar, né? Justamente porque é uma linha muito tênue entre uma pergunta ser bem objetiva, como sim ou não, ou uma pergunta explicativa, assim, uma objeto explicativo, como você induz a pessoa a ter realmente a curiosidade de ler e saber sobre o fato. Sim, mas você pode no meu começar, caso, né? assim, como o profissional de relações públicas pode contribuir para o empreendedorismo? Uma coisa assim, né? Como se induzisse tipo isso, assim. a dúvida. Isso, você induz a dúvida, mas você não pode induzir a resposta, assim, você não pode falar que ele vai auxiliar, ajudar ou contribuir. Você faz uma pergunta assim, em que medida o profissional atua, por exemplo? Você já não vai responder a pergunta na própria pergunta, né? Certo, Tenta relativizar um pouquinho também. Então, a escolha das palavras na pergunta é importante. Muito, porque elas que vão dar uma resposta, né? Se você pergunta por quê, mesmo que seja a mesma coisa que vier depois do porquê, se eu perguntar por que o profissional de relações públicas ajuda na gestão de crise, é diferente de eu perguntar como que ele ajuda na gestão de crise, que é diferente de eu perguntar em que medida que ele atua, de quais maneiras que ele atua.
Mesmo o que venha depois da primeira palavrinha, se eu mudo a primeira palavrinha, mesmo que o depois seja o mesmo, a resposta vai mudar. Por isso que é Muda todo o importante sentido. escolher, sim. Aí na pergunta você tem que colocar seu objeto, né? Então, se for marketing de experiência, coloca o conceito principal lá, né? De quais maneiras o marketing de experiência nas marcas tal, tal e tal, já fala o nome das marcas, já coloca o objeto empírico e os conceitos na pergunta. Objetivo, né? Uma pergunta mais objetiva, mas não Isso, tanta. mais objetiva, mais direta, mais específica, né? Não vai perguntar como que a mídia manipula a realidade, né? Uma coisa super ampla que demandaria anos de estudo, né? Uma coisa bem relacionada, bem direta, específica. Às vezes você coloca o período no primeiro semestre de 2020, pós-pandemia, né? Esses marcadores temporais também ajudam a delimitar a pergunta. Certo, essa é a ideia também, de delimitar um tempo, ou de uma atuação das relações públicas de um tempo para cá, por exemplo. Isso, é bom Porque, colocar esses marcadores. Tudo certo. Muito obrigada, Tiago. Nada. Eu falo muito com o pessoal, Tiago, que a pergunta é o coração da pesquisa, né? Ele é que vai, de fato, o que você falou também, né? Ele é o norte da pesquisa. A pergunta gera o objetivo geral, ela que vai, né, desdobrar no objetivo geral, ela que vai nos conduzir ao método, né? Ela que vai nos conduzir à escolha dos autores, né? Então, ela é fundamental, ela que vai ser o coração mesmo, né, de toda a pesquisa, né? Exato. O que mais, gente? Tem mais alguém que obrigada, viu? quer... De nada. Do tempo Dedé, aí? meu compromisso vai começar. Me mandaram outro link aqui da outra reunião. Então, tá bom. Então, vai lá, tá bom? Tiago. Pessoal, boa sorte aí. Obrigada. Desejo sorte para vocês, uma boa continuação e estou à disposição aí. Obrigado, Dedé. Tiago. Boa noite. Tchau, obrigada. Um abraço. Boa noite, obrigada. Até segunda. Até, Às 9h30, Dedé. né, Tiago? Nossa reunião. Tá bom, um abraço. Eu vou continuar com a turma aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, gente, vocês podem perguntar para mim também, tá? Com as questões que ele colocou, né? Claro, assim, que vocês não têm que levar em conta tudo na proposta que vocês vão fazer, por exemplo, no item análise, interpretação e discussão final, considerações finais. Isso vocês não vão ter que fazer, porque isso vocês vão fazer lá quando o projeto já estiver já executado, né? O que vocês vão colocar aqui é introdução, desenvolvimento e a proposta metodológica, né? Então, a introdução é dar uma ideia geral do trabalho, né? Colocar mesmo qual que é o objeto, apresentar o objeto de vocês, explicitar a pergunta, né? Justificar a escolha, por que vocês escolheram esse tema, né? E falar da estrutura, né? Da estrutura do trabalho, né? Que a estrutura do trabalho, ela está dividida, né, no momento, por exemplo, no segundo capítulo, na segunda sessão, vocês vão falar do objeto empírico, na terceira sessão, vocês vão falar do referencial teórico, e na quarta sessão, vocês vão fazer a proposta metodológica. Estou já colocando isso, porque já dentro daquele roteirinho que eu passei para vocês, né, que vocês vão ter que fazer. É o título, né, depois tem o resumo é pequenininho, né, de 5 linhas só, né, depois as palavras-chave, vocês vão ter que escolher 3 palavras-chave, depois vai para a introdução é aquilo que eu falei, ela dá uma ideia geral da proposta de vocês, depois é o desenvolvimento, no desenvolvimento o que tem? O objeto empírico, o referencial teórico e depois o último item é a proposta metodológica, né? E claro que vai ter que ter referências também, porque vocês vão ter que citar as referências que vocês consultaram efetivamente para desenvolver a proposta de vocês, né? Então, eu queria, assim, aproveitando as questões legais que o Tiago colocou, da clareza do texto, como escrever um artigo científico, o que é importante conter cada item, né?
Eu queria da gente dar continuidade para vocês, né, esclarecerem, colocarem dúvidas, porque sei que vocês estão num momento muito importante, né, para poder desenvolver a pesquisa, né, desenvolver a proposta, não a pesquisa, porque vocês vão fazer isso mais à frente. Então, eu queria ver o que vocês gostariam de aprofundar, né, e esclarecer para a gente poder, né, fechar a aula hoje, mas relacionando com a escrita acadêmica e a estrutura de um trabalho científico. Vamos lá, Nina, pode colocar. Ô, Dedé, desculpa, hoje eu tô faladeira. Não, que bom. Eu comecei a pegar para fazer mesmo essa semana. Eu não tinha muita, na verdade, a questão do objeto empírico, apesar da dúvida ainda ser assim esclarecida, eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre como fala, a abordagem, como que você deve fazer, se ela deve ser direta ou se ela, igual ele falou, tem que ir aos poucos e depois explicitar no artigo. Mas eu queria entender sobre do objeto empírico. Isso, sobre a questão do embasamento teórico, a gente tem que fazer agora ou a gente só tem que mostrar a proposta? Estou um pouco perdida. Tá, então vamos lá. Então, deixa eu falar calmamente para poder ficar bem claro, assim, a estrutura do que vocês vão apresentar. Essa parte está um pouco confusa. Tá? O título do trabalho, né? O título do projeto de vocês, né? Depois do título vem um resumo de 5 linhas, no máximo, em que vocês vão colocar qual que é a proposta central do TCC de vocês. É bem curtinho, assim, é bem uma coisa bem curta, objetiva, claro. Qual que é a proposta, né, que vocês estão fazendo para o desenvolvimento do TCC? Depois, 3 palavras-chave. Eu até falei disso na aula anterior, estão lembrados, gente? Como que a palavra-chave, ela nos ajuda, assim, a sintetizar as questões que vão ser fundamentais no desenvolvimento do trabalho. Então, Nina, você que vai trabalhar com empreendedorismo, você pode colocar, por exemplo, como palavra-chave, empreendedorismo, relações públicas, não é isso? Qual outra palavra-chave que você acha que sintetiza o seu objeto? Comunicação? Não, eu acho que você já colocou RP, né? Empreendedorismo, relações públicas e o que mais? Que outra palavra você acha que resumiria o seu trabalho? Peraí, só um minutinho. O que eu tinha pensado era na comunicação mesmo, né? Mas não é da área de relações públicas específica. Então, seria comunicação e empreendedorismo. Dentro dessas 2 palavras-chave, o que você vai buscar mais que seja relevante no seu trabalho? Persona? Persona, né? Persona vai ser uma palavra-chave que vai sintetizar o seu trabalho? Intencionalmente, sim, porque a questão vamos dizer, a intervenção do Relações Públicas é conhecer a persona. Então, não sei, agora me surgiu a dúvida. Tá. Não, mas se é essa questão que você vai trabalhar, eu acho que pode ser. Comunicação, persona e empreendedorismo, entendeu? Né? Sim. Então, eu acho que a palavra-chave, Nina, ela é fundamental. Tudo no projeto é fundamental, né? Eu tenho mania de falar, é fundamental, é central e tudo, mas, na verdade, tudo tem que estar interligado, né? Então, título, resumo, no máximo 5 linhas, 3 palavras-chave, que é aquelas palavras que sintetizam, que é o âmago do projeto de vocês. Depois disso, vocês vão para a introdução. A introdução dá uma ideia geral do trabalho. Qual que é o tema,
introduz o tema de vocês, o objeto, coloca a pergunta, qual que é a questão que vai, né? A pergunta, o problema de vocês, qual que é o objetivo central, objetivo geral e a justificativa, né? Como, por que vocês escolheram aquele tema, qual que é a relevância dele, né? E quais as contribuições que esse tema pode trazer, por exemplo, para a área de comunicação ou da atuação do profissional de relações públicas, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a introdução é uma página no máximo, não mais do que isso, tá, gente? Não precisa, não precisa de mais do que isso, porque vocês têm de 6 a 7 páginas, de 5... peraí, deixa eu pegar aqui, gente, para eu não esquecer. 5 a 6 páginas a proposta de vocês, tá? Então, vocês têm que distribuir muito bem, assim, para ter uma ideia geral. Então, a introdução, no máximo, uma página, não mais do que isso, tá? A introdução, na verdade, ela dá uma visão do todo, ela dá uma visão da proposta geral de vocês, tá? Ela contém todos os itens que vão estar depois, que vão ser desenvolvidas adiante, mas tudo de forma muito sintética, clara, concisa, né, objetiva, mas bem direta, o que vocês estão pretendendo fazer, qual que é a proposta de vocês, a escolha, qual que é a pergunta, qual que é o objetivo geral, né, e por que vocês escolheram esse trabalho, né? Como que ele vai ser abordado também? Vocês podem até colocar um pouco da metodologia, mas eu acredito que não tem necessidade, não. Essa é a dúvida. Tinha até escrito Você tinha que colocar o da embasamento metodologia, mas teórico já. deixa para falar da metodologia lá na proposta metodológica, tá? Sei. Faz Não, uma é coisa isso bem mesmo. curta. Depois da introdução. A introdução, aí vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é o objeto empírico, o argumento teórico e a proposta metodológica. São 3 itens. Na verdade, o pessoal trabalha, até a Alessia, ela me fez uma proposta de mandar para vocês, assim, colocando desenvolvimento, referencial teórico e proposta metodológica. Mas eu estou acrescentando aqui o objeto empírico, por quê? Porque esse fenômeno que vocês vão estudar, ele tem que ser conhecido, ele tem que ser colocado, porque não é só a teoria, não. Eu acho que a coisa concreta, né, que vocês vão estudar, no caso aí, Rodrigo, que vocês vão, a proposta, né, que vocês vão, da ativação, né, vocês têm que caracterizar um pouco o que é isso, como que se caracteriza uma ativação cultural, não sei se eu estou usando o termo correto, a expressão correta, ativação cultural no marketing de experiência, por exemplo. O que é isso, né? Caracteriza isso para o leitor, né? E até para vocês mesmos, vocês têm que ter clareza disso. Caracterizar e também contextualizar esse tema, quando é que ele aparece na área das relações públicas, né? Da comunicação, né? É uma coisa nova, né? Situa no tempo e no espaço esse objeto de vocês. Então, por isso que eu inseri esse item, objeto empírico, ele pode ter depois, na hora que vocês forem construir o texto, colocar lá no referencial teórico, mas eu fiz questão de diferenciar, porque eu acho que ele é diferente da teoria, e ele é importante vocês terem um conhecimento do concreto, do fenômeno, né, do evento, da situação que vocês vão estudar. Então, vocês têm que caracterizar isso, para o leitor saber, olha, eu situei o que a Nina vai desenvolver de fato, qual que é o objeto dela, qual que é a empiria dela. Aí depois você vai falar dos autores. Quem são os autores? Quais são os conceitos mais importantes que vocês vão ter que acionar, né? Então, se vocês fazem uma argumentação teórica, que teria que ter mais ou menos, né, vamos supor, de 5 a 6 páginas, a empiria, vamos colocar 1,5 páginas, o referencial teórico 2 páginas, mais ou menos assim, para depois a proposta metodológica mais uma página, 1,5, depois as referências bibliográficas mais 1 página, né? Eu acho que vocês têm que ter essa ideia, assim, de fazer um equilíbrio bem feito entre esses itens, né? Então, a introdução, que dá uma visão sintética, mas
contemplando tudo que vai ter na proposta de vocês. Aí, depois da introdução, o objeto empírico, né? Que é o fenômeno em si que vocês vão estudar, storytelling na empresa tal. Camila, né? O programa da Tata Werneck, tal, tem que falar dele. Situar para o leitor, que programa é esse? Quando que ele surgiu? Quais são os quadros desse programa? Dentro desses quadros, qual que é o quadro que a Camila vai estudar? Né? Então, situa isso para o leitor. Depois, quais são os autores? Ela vai descrever um pouquinho, né, do que os autores, do que os estudos têm falado sobre esse tema, sobre o storytelling dentro da televisão, dentro do programa de entretenimento, né, que a gente chama de estado da arte, né, que é situar para o leitor o que já foi falado sobre esse tema, e quais são os autores e os conceitos mais importantes que tem sobre isso. Vocês não vão ter um desenvolvimento muito profundo disso, mas vocês vão escolher autores e conceitos que vão ser mais relevantes nesse momento. Porque no 7º período, vocês vão ampliar esse escopo, vocês vão ter mais elementos sobre isso. No caso do projeto de intervenção do Rodrigo, do grupo do Rodrigo, do Andres e o pessoal todo, vai falar do marketing de experiência. Quais são os conceitos nucleadores que estão relacionados ao marketing de experiência? Vocês já fizeram exercício comigo, falando um pouquinho de cada um. Coloca esses conceitos lá, entendeu? E seleciona bem, não precisa falar de tudo. Aquilo que o Tiago falou, não precisa falar de tanto conceito, tanta teoria. Não, concentra, né? Direcione para a questão fundamental que vocês vão trabalhar. Depois que vocês fecharem essa questão dos autores, de situar esses estudos que foram feitos na área, pelo menos baseado nos artigos que vocês leram, o capítulo de livro, vocês vão fazer a proposta metodológica, né? A proposta metodológica. Vocês vão utilizar grupo focal, vão utilizar entrevista, vão utilizar pesquisa documental. Eu vou falar sobre isso ainda, tá, gente? Pesquisa documental, ela consiste em pesquisar na internet, documentos, na empresa, documentos, matérias de jornais, né? Até falando, né, Rodrigo, na aula passada, a respeito disso, né? No caso das experiências de ativação, né? Do marketing de experiência na área cultural, tem muita coisa que tem saído nos jornais, nas revistas, né? Pode utilizar esse material, porque isso tudo vai realmente contribuir para poder explicitar, dar mais clareza, né? Em que consiste esse objeto, né? Mas do ponto de vista da metodologia, vocês vão ter que especificar, vai ser método de análise de conteúdo, análise de discurso, de grupo focal, né? Eu vou falar de cada um, né, na próxima aula, né, para vocês terem clareza assim, de como que vocês vão abordar o objeto, como que essa pesquisa vai ser desenvolvida, que caminho é esse, que percurso é esse. O último item é a proposta metodológica, e depois vem a referência, que são os autores e as leituras que vocês fizeram, né? E depois vocês vão colocar o levantamento de fontes também. Isso não é obrigatório, mas se vocês quiserem, pode colocar. Porque tem muita coisa, muita obra que vocês não leram ainda, que vocês sabem que pode ser lida a partir do 7º período. Então, é diferente. Quando você fala referência, é tudo aquilo que você consultou e que está no corpo do texto, do desenvolvimento da sua proposta. Quando você fala levantamento de fontes, são aquelas obras, aqueles artigos, aqueles vídeos, aquelas matérias de jornais ou de revistas que ainda vão ser consultadas no semestre que vem. Levantamento é diferente, levantamento de fontes é diferente de referência. Referência é aquilo que de fato está lá no seu corpo, no corpo do texto da sua proposta, tá claro? Então é isso, gente, a estrutura não é muito complicada, assim, eu sei que é difícil, que vocês estão começando agora, mas, assim, a ideia é essa, assim, né? É título, resumo, palavra-chave, 3 palavras-chave, introdução, no máximo uma página,
objeto empírico, uma página e meia, pode até ter duas, porque às vezes tem tanta coisa bacana para falar, né? Por exemplo, a Camila, que vai falar do programa da Tatá, ela vai contar da história do programa, vai caracterizar o programa, pode usar até duas páginas e meia. O objeto é que vai, o objeto que você escolher é que vai definir o que vai demandar. Não, eu preciso de mais do que uma página para poder me caracterizar, entendeu? Da mesma forma, os autores também, que vocês, né, já consultaram, né, nas revistas, nos artigos, né? Então, a especificidade do tema de vocês e o que vocês conseguirem encontrar é que vai determinar quantas páginas vai precisar, né? O que é importante é de 5 a 6 páginas, a estrutura do trabalho que vocês vão desenvolver. Eu chamei o Tiago, porque ele tem né, o fato dele estar é um pesquisador nato, né, fez, né, doutorado, agora está fazendo pós-doutorado comigo, então o cara tem muito vigor, é um pesquisador assim, que tem uma vivacidade muito grande. Eu achei bacana ele trazer para ele dar uma visão geral para vocês, do que vai ser feito agora, né, da estrutura de agora, e depois, quando vocês chegarem lá no final, de submeter o trabalho de vocês para uma banca, né? E as dicas, né, de uma pessoa que tem vivência, né? Não fica enchendo linguiça, não, vai direto ao ponto, né? Não fica floreando demais o trabalho, seja objetivo, seja claro, faça com que o leitor seja cativado, né? E que vocês vendam o peixe para o leitor, né? Que é o leitor, quem que vai ser? São os colegas, são os professores, é a banca, né? Lá no 8º período, né? Então, é essa a ideia, assim, né? E não sei se vocês gostaram, vocês acharam bacana, mas eu estou falando demais, eu queria ouvir vocês. O que mais que vocês querem colocar de questões, de dúvidas, né? Eu estou com o cronograma aqui, eu falei que vou falar de metodologia, mas eu tenho que ver se é metodologia mesmo, tá, gente? Para não ficar também falando mentira para vocês. Deixa eu ver, eu fiz a revisão do cronograma, porque eu mudei um pouco a ordem, né, da aula. Então, o que nós vamos ter na próxima aula? Hoje é que dia? Hoje são 13. A próxima aula, nós vamos trabalhar sobre a construção dos argumentos teóricos. Como é que se constrói os argumentos teóricos? Ainda de forma embrionária, primária, porque vocês não vão fazer uma argumentação teórica muito bem fundamentada, com vários autores, não, vocês vão fazer o recorte. Quem são os autores mais importantes que vocês vão trabalhar? Quais são os conceitos? E discutir um pouco o assunto de vocês do ponto de vista, né, do que já foi estudado a respeito desse tema, né? Então, eu vou trabalhar com vocês a construção dos argumentos teóricos, depois que nós vamos trabalhar a metodologia, que são os métodos e técnicas. Eu dei 2 aulas para a construção dos argumentos teóricos, eu acho que é muito importante, assim, aprofundar bem, assim, para dar uma base, assim, de como é que constrói os autores, como é que vocês fazem a amarração do diálogo entre os autores, né? Então, assim, até incentivei, gente, que vocês não deixem para a última hora, não, vão fazendo exercício, né? Esse exercício que o Tiago fala, escrevam, reescrevam, já vão colocando em prática, assim, né? Na medida em que eu vou trabalhando as questões com vocês, não deixem para a última hora, vão lá e pesquisem, e leiam, e já comecem a colocar no papel, manda para mim por falar nisso. Vocês que estão mudando, que tiveram dificuldade aí na formulação dos objetivos, né? No caso do grupo do Rodrigo, vocês não mandaram nada para mim por enquanto, não, né, Rodrigo? Vocês ficaram de mandar? Então, Dedé, pois é, a gente ficou de te mandar, só que essa semana foi o caos pra gente, sabe? Teve um trabalho muito grande pra gente entregar ontem e acabou que a gente não conseguiu. Aí a gente falou que era melhor, tipo, tirar um tempo, já que era pra reformular as coisas, pra, Claro. tipo, reestruturar tudo, pra gente fazer de fato de uma maneira, tipo, mais certa, né? E Aham. não corrida.
Então a gente preferiu reunir, a gente vai reunir na segunda-feira agora. Aí legal. a gente conversa Legal. com você e durante a semana a gente envia para na sexta a gente poder conversar também um pouco. Tá sobre. ótimo. Tá beleza. Eu lembro de ter falado com você de te enviar na quarta, só que quarta e quinta, nossa, foi tipo assim, muito difícil para mim. Foi uma loucura, né? Final de semestre, né, gente? A gente fica, né, desorientado, assim, com tanta E eu coisa. fiquei muito desorientado, tava tudo dando errado, nada dando certo, enfim, mas passou. Que bom. Conseguiu resolver, né, os Conseguimos. problemas, Sim. né? Sim. Mas então, gente, ficou claro essa estrutura, assim, né, que eu puxei das questões do Tiago para poder reafirmar mesmo, ó, a estrutura é essa, vocês vão, né, mais ou menos, ficou, Nina? Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, de ter alguma dúvida, alguma pergunta, mas ficou claro como é que vai ser a estrutura da proposta? Ficou tranquilo, Dedé. Eu acredito que eu tenho que desenvolver um pouquinho aqui e tirar umas dúvidas depois que eu conseguir colocar em ordem aqui. Eu preciso ainda achar uma. Igual a gente tinha conversado na última vez que a gente abordou esse assunto, sobre o fato de eu utilizar um profissional de relações públicas ou uma empresa. Então, ainda está um pouco na dúvida, mas eu pensei nesse fim de semana já ir desenvolvendo na segunda-feira e já perguntar para você se eu tiver alguma dúvida. Mas eu achei bem esclarecedor agora. Já estou até com ele aberto aqui, já. Achei eu estava até desesperada, achando que a gente ia ter que fazer um embasamento teórico agora, meu Deus. Não, assim, vocês vão desenvolver esse embasamento teórico mais lá para o 7º, 8º período, sabe, Nina? Aqui, certo, mas só vocês um vão norte que a gente precisa. vocês vão desenvolver, não é só, assim, indicar o autor, indicar o conceito, não. Aqueles que são mais importantes, vocês vão ter que falar deles. Quais são os conceitos? Caracterizar esse conceito, definem. Vocês vão ter que fazer um Fibras texto, do trabalho. né? Porque aquele exercício que vocês já fizeram comigo, de trabalhar, acho que foram 3 conceitos, né, que eu pedi vocês, né? É isso, assim, definem 3 conceitos, o 3 abordagens, ter uma abordagem teórica, que vai ser a mais importante, e fale um pouquinho de cada uma, entendeu? Não é só indicar, vou trabalhar isso, é escrever um pouquinho sobre cada coisa que vocês vão trabalhar do ponto de vista teórico, né? Mas, assim, é uma coisa muito sintética ainda, porque isso vocês vão aprofundar, vão desenvolver melhor lá na frente, mas aqui vocês têm que apresentar para mim quem são os seus autores e quais são os conceitos nucleadores do trabalho de vocês, né? Vocês devem fazer um texto corrido, né? Não é de tópicos, assim, é um texto corrido, coerente, né? Um autor dialogando com outro, um conceito dialogando com outro, e vocês já vão fazendo essa costura. É um texto corrido mesmo, né? Não é escrever em tópicos, é já colocar uma estrutura mesmo para o que vocês estão propondo, né, como argumento teórico de vocês, como referencial teórico de vocês. Da mesma forma, vocês vão fazer na proposta metodológica. Já a proposta metodológica, ela já pode ser um pouco subdividida, porque vamos supor, Nina, que você vai trabalhar com entrevista, vamos supor, entrevista semi-estruturada, que nós vamos discutir, eu vou dar indicação sobre o que é uma entrevista, que tipo de entrevista pode ser feita, o que é um grupo focal, que tipo de grupo focal, o que deve constar num grupo focal, quantas pessoas, no mínimo, deve ter. No caso da proposta metodológica, vocês podem até fazer subtópicos também, porque já é uma coisa bem mais específica, mais direcionada. Vamos supor que você vai trabalhar com pesquisa documental, você abre um itemzinho sobre pesquisa documental e fala quais são os documentos que você vai acionar, que você vai consultar. Então, você pode citar, por exemplo, documento da empresa, matérias de jornais, sites, blogs, entendeu?
E aí você caracteriza cada um. O que é um blog, o que é um grupo focal, o que é uma entrevista, né? É uma definição muito sintética ainda. No É caso, igual o Thiago falou, pensando no leitor, né? que É igual o Thiago falou, pensando no leitor, em tem como que que ele vai pensar absorver a ideia. exatamente, ter clareza, né? Didático, Ter devagar. coerência, né? Calmamente, para não embananar o meio de campo, né? Ótimo, obrigado, viu, Dedé? Nada. Mas então, gente, que mais? Maria Paula tem dúvida? Maria Cecília? Eu tô Pilar, tranquila, Dedé. Pilar, quer falar alguma coisa, Por Pilar? enquanto também tô tranquila. Tá? Então, gente, é o seguinte, na aula passada, eu disse a vocês o seguinte, eu não estou fazendo exercício agora de tópico por tópico, assim, eu achei melhor, assim, né, a gente nas aulas, eu fazendo exposição, a gente discutindo, né, vocês perguntando, esclarecendo, e no dia 23 de novembro, vocês vão me apresentar uma primeira versão. Aí eu vou ler e vou devolver para vocês. Tive que mudar um pouco o cronograma aí, porque até dia 7 já tem que incluir o exame especial. Quem vai fazer o exame especial? Eu achei que o exame especial seria depois do dia 7 de dezembro. Então, por isso que eu mudei um pouco a estrutura do cronograma, tá? Então, no dia 23, vocês vão me entregar a versão. Eu já coloquei 2 aulas para reunir com vocês. Inclusive, já coloquei os nomes de quem, já coloquei a lista das pessoas que vão ser atendidas. Pode falar, Rodrigo. Na verdade, é só uma dúvida. Eu não sei se você falou, deu uma picada aqui agora, que eu tava pensando, eu não sei se você falou em outra aula também. Essa versão que a gente vai te entregar no dia 23, ela vai ser avaliada, ou a versão final que a gente vai te entregar que vai ser avaliada? Não, todas as 2 vão ser avaliadas. Entendi. Essa primeira versão que vocês vão me entregar no dia 23, eu vou considerar, quer ver? Deixa eu pegar aqui a lista da avaliação. Os trabalhos que vão ser avaliados. Estão aqui. Não, peraí. Tá aqui. Essa primeira versão, eu vou avaliar o objeto empírico, que é a caracterização e contextualização do objeto empírico, que vale 15 pontos. A elaboração dos argumentos teóricos, que vale 15 pontos, e a proposta metodológica, que vale 10 pontos. Então, essa primeira versão vai ser avaliada em 10 mais 30, 40 pontos. E a avaliação final do projeto final vai valer 30 pontos, tá? Que é o que vocês vão me entregar, que está marcado para vocês me entregarem no dia... Peraí, deixa eu pegar aqui, gente. A versão final. A entrega da versão final vai estar... Vocês vão me entregar no dia 4 de dezembro, que até o dia 7 eu tenho que lançar a nota, que vale 30 pontos. É como se fosse uma prova final, tá? Então, dia 4 de dezembro, vocês têm que me entregar a versão final. Essa versão final, ela vai estar baseada nas orientações que eu vou passar para vocês. Porque dia 23 vocês me passam uma primeira versão. Eu vou ler e vou devolver para vocês por e-mail e comentar com vocês no atendimento aos alunos e aos grupos, que estão marcados lá no novo cronograma que eu pedi que vocês olhassem, que está postado no Teams, que é no dia 27/11, tem, por exemplo, Carolina Jardim. Eu inverti, tá, gente? Esse atendimento, eu peguei aquelas pessoas que tinham sido as últimas a serem atendidas e coloquei como primeiros, tá? Então, vai ser no dia 27, Carolina Jardim, Gabriela Veloso, Larissa, Lívia, Caio César e Camila Carvalho. Dedé, Oi. eu acho que a Carolina Jardim sou eu, Camila Jardim não. Não,
É Camila Jardim, querida. Desculpa, eu coloquei Carolina. É Camila, viu? Viu? É, porque... Problema não, é porque eu escutei e falei, uai, eu não conheço nenhuma Camila, feminista com o mesmo sobrenome que eu. Eu tô confundindo tudo. Não, E beleza, obrigada. no dia 30 do 11, atendimento a Nina, Pilar, a Laura Picorelli, Tamires e os grupos, os 3 grupos, tá? Mas aí, gente, eu vou mandar para vocês antes, para vocês lerem as sugestões que eu fiz. Vocês já chegarem nesse dia do atendimento, vocês já com a coisa lida e a gente vai ter que ser uma reunião assim, né, para esclarecer dúvida. Falar assim, ó, Dedé, eu não entendi a sua proposta, o que que se propôs, né, para melhorar isso, né? Então, vai ser uma conversa em cima das revisões que eu já sugeri a vocês e vou mandar antes para vocês chegarem já com esse material lido, tá, gente? Não deixa para ler na última hora, não. Leiam antes, porque se tiver dúvida, a gente aproveita a reunião para poder conversar sobre as proposições que eu fiz, tá bom? E no dia, a nossa última aula, que é o dia 4, vocês vão me entregar essa versão final, né? E não vamos ter aula, porque esse dia o espaço da aula será reservado para eu fazer a avaliação do trabalho de vocês. Quer dizer, eu não vou ler todos os trabalhos no dia da aula, mas vou começar a ler, porque até o dia 7 eu tenho que dar a nota e lançar a nota. Entendeu? E quem for fazer o exame especial, vai ter que fazer esse exame especial, deixa eu ver aqui como eu coloquei, entrega da versão final do projeto no último dia da aula, que é 4 de dezembro, e a avaliação especial do projeto, TCC, vai ser no próprio dia 7. Mas eu vou pedir que vocês postassem a nova versão do projeto, né, de acordo com as observações que eu fizer, quem for fazer exame especial, que postasse a revisão até 14 horas, para dar tempo de eu corrigir até de noite. Tá? Então, gente, tá claro? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem ter alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de conversar? Acho que não, Dedé. Que nós tá quando chegando no final, né? A Amanda queria falar comigo. Né? Oi? Pode falar. Tudo certo por aqui também. Agora é só desenvolver mesmo. Isso. E aí, gente, na medida em que for ocorrendo as aulas, não vão fazendo, vão exercitando, porque eu acho que é importante, na medida que vocês vão exercitando, é que vão surgindo as dúvidas, né? Que vão levantando questões e tudo, não deixa para a última hora, porque senão fica muita coisa para ver, sabe? E eu até estou aberta, vocês podem mandar para mim, se tem alguma dúvida, me manda por e-mail, né? Por exemplo, no caso, por exemplo, da Maria Paula, você tá me ouvindo? Tô sim, Dedé. Cadê a Marina, o pessoal? Vocês chegaram a definir? Porque vocês ficaram de mandar para mim. Hoje eu não vi e-mail, tá? Não sei se vocês mandaram. Vocês mandaram para mim alguma coisa já definitiva? Não, Dedé, a gente tá apenando, assim, essa semana a gente ficou discutindo, assim, com possíveis coisas, assim, mas a gente não conseguiu fechar e a gente tem uma reunião marcada na segunda-feira. Eu acredito que na segunda a gente já tem uma coisa e a gente já tá querendo até já te entregar tudo que a gente tinha te entregado com um possível novo tema. Ótimo. Então, até segunda, porque não pode mais, tá? Ficar adiando. Acho que estourando segunda-feira, tá, Maria Paula? Bom, meninos, eu acho que já estamos chegando no final, né? Dá um tempinho aí para vocês tomarem um suco, comerem alguma coisa, né? E bom final de semana. Aproveita o final de semana, gente, para poder se dedicar ao projeto. Já começa a escrever o objeto empírico,
né? Assim, é aquilo, né? Se tem mais informações sobre a teoria, começa a falar, né? Desenvolver o argumento teórico. Se já tem elementos do objeto empírico, né? Então, assim, e quem vai fazer em grupo pode dividir também, né, gente? Às vezes não ficar só com uma pessoa do grupo para poder trabalhar. Vocês podem fazer essa distribuição também, né? Então, um beijo grande, até mais. Bom descanso também. Aproveitem que vocês estão muito sobrecarregados, né? Tira um tempinho para descansar e outro tempinho também para poder desenvolver o projeto, para não deixar tudo para a última hora. Tá? Um beijo grande. Até Beijo, mais. Dedé. Bom final de Obrigada, semana. Dedé. Boa Até noite. mais. Boa noite para vocês. Obrigada, Dedé. Boa Tchau, noite. tchau. Bom descanso. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.